E aí, galera, tudo bem? Professor Edilson de novo, tranquilos? Gente, vamos trabalhar? Hoje é o nosso tema, dá uma olhada aí, lipídios. Estão lembrados dos lipídios? Óleos, legal? Gorduras. Vamos falar aqui hoje das classificações dos lipídios, glicerídeos, fosfolipídios, cerídeos, os esteroides, os famosos carotenoides. Vamos trabalhar com as funções e também resolver algumas questões de vestibulares, legal? É um tema, tá, que cai demais nos vestibulares. Bora, vem comigo. Muito bem, pessoal. Então, como eu acabei de comentar com vocês aqui, né, nós vamos trabalhar aqui com os famosos lipídios. Para quem não lembra, né, vamos recordar aqui, lipídios, eles abrangem aí uma classe de compostos com uma estrutura muito variada, não é isso? Compostos orgânicos, e eles apresentam diferentes funções biológicas. E lembrando, pessoal, que lipídios são substâncias apolares. Lembra o que é uma substância apolar? É aquela que não possui carga elétrica. Portanto, elas são insolúveis em água. Porém, os lipídios podem ser solúveis em solventes orgânicos, como é o caso do álcool, cloroformo e até mesmo o éter, em que você consegue diluir, tá, lipídios. Então vamos lá. Lipídios são substâncias, como eu disse para você, olha lá, orgânicas e insolúveis em água. Não se dissolvem em água. E tem variadas funções. Reserva de energia para as células, né, atuar como combustível, constituinte de membranas celulares, atua como isolantes térmicos, ou seja, mantém a temperatura corporal constante. Tanto quando nós pegamos aves e mamíferos, nós falamos que eles são seres endotermos. Significa que a temperatura corporal deles é constante. Motivo, eles apresentam uma camada de gordura abaixo da pele, né? Estão lembrados? A hipoderme ou tela subcutânea. Isso ajuda a manter o calor desses animais. E também não podemos esquecer que lipídio é utilizado para a fabricação, né, produção de progesterona, né, hormônio sexual feminino, testosterona masculino, sais biliares, vitamina D, combustível celular. Muito bem, vamos falar primeiramente aqui dos tipos de lipídios que existem. O primeiro tipo, olha lá, são os famosos glicerídeos. Por que glicerídeos? Vamos recordar. Glicerídeos pelo fato, tá, do lipídio estar associado a um glicerol. Ou seja, o famoso ácido graxo, né, que é associado ao glicerol, que é um tipo de álcool. Tá, vamos lembrar o que é ácido graxo. Qualquer lipídio que nós ingerimos, tá? Exemplos, lipídio do tipo óleo ou do tipo gordura que seja, quando nós ingerimos, eles são degradados no nosso sistema digestório e o produto final dessa degradação, olha lá, é ácido graxo. Tá? Então, o ácido graxo é o principal produto de metabolização dos lipídios, principal produto da degradação dos lipídios. E esse ácido graxo, associado a um glicerol, ele forma quem? O glicerídeo. Olha aqui, ó. Tá? Para quem não lembra, nós temos aqui a forma molecular do glicerol, não é isso? C3H8A3. E lembrando que existem três tipos de glicerídeos: monoglicerídeos, diglicerídeo e triglicerídeo. O monoglicerídeo é aquele que tem apenas um ácido graxo associado a glicerol. Diglicerídeo apresentam dois ácidos graxos associados a glicerol. E o triglicerídeo, três ácidos graxos associados a glicerol. E o triglicerídeo é o mais famoso, né, pessoal? Quando nós vamos fazer exame de sangue, o médico geralmente pede níveis, né, de colesterol no sangue, até mesmo nível de triglicérides, para saber qual é o teor de triglicéridos que nós temos na corrente sanguínea, que dependendo em excesso, a gente sabe pode gerar problema cardíaco. Até uma curiosidade, né? O triglicerídeo é encontrado em óleos, né, de plantas, como é o caso do algodão, do amendoim, milho, até mesmo, né, no óleo de soja. E podemos também encontrar, é claro, triglicerídeos em animais. Por exemplo, no óleo de fígado de bacalhau. Tá lembrado? O bacalhau é um peixe. O óleo de fígado de bacalhau é rico em triglicerídeo. Já que nós estamos falando de ácido graxo, existem dois tipos de ácido graxo. Ou ele é saturado, ou ele é insaturado. Isso aí nós já vimos várias vezes em produtos falando de ácido graxo saturado, ácido graxo insaturado. A diferença química deles é o seguinte, tá? Ácido graxo saturado é aquele que tem a ligação covalente simples entre carbonos. Agora, se a ligação covalente for dupla entre carbonos, ele é chamado de insaturado. Se você olhar essa fórmula estrutural aqui, ó, pode perceber que entre esses dois carbonos existe a ligação dupla. Tá? Nós temos aqui um exemplo de um ácido graxo insaturado. Gente, o ácido graxo saturado, geralmente ele é sólido, tá? É o que nós chamamos geralmente de gordura, lembra? Encontrada no bacon, encontrada no queijo provolone, encontrada na banha de porco. E o insaturado, geralmente, ele é líquido, né? Geralmente ele é líquido, no estado, né, que nós conhecemos como óleo, por exemplo.
Encontramos aí no óleo de soja, no óleo de girassol, geralmente. E o insaturado, vocês estão lembrados? Monoinsaturado, poliinsaturado, ele pode ser do tipo cis ou ele pode ser do tipo trans. Qual que é a diferença? A diferença é estrutural. Se você analisar aqui na fórmula estrutural de um ácido graxo insaturado, você pode perceber que o hidrogênio, olha ali, ó, os dois hidrogênios são encontrados na mesma linha, olha lá, ó, no mesmo plano. Isso é cis. Já o trans, o hidrogênio se encontra em lado oposto ao outro hidrogênio. Pode perceber que eles estão em lados opostos. Isso é ácido graxo insaturado. Legal? Gente, como eu disse para você, ó, os ácidos graxos insaturados, né, vamos falar um pouquinho deles, eles ocorrem em óleos, né? Como eu disse para você, de vegetais, como é o caso do girassol, milho, canola. Também é encontrado em alguns animais, como peixes, no caso do salmão, bacalhau. E uma curiosidade, pessoal, da margarina e da manteiga, que muita gente acaba se confundindo muitas vezes. A manteiga ela é derivada, né, de produto de origem animal. Manteiga é feita geralmente do leite da vaca, não é isso? E o ácido graxo insaturado, no caso da margarina, para fazer a margarina com ácidos graxos insaturados, né, como acontece, ele é feito à base de óleos vegetais. E o detalhe, quando se adiciona hidrogênio a esses óleos vegetais, a margarina apresenta aquele estado sólido. Então, lembrando que quanto mais dura é a margarina, quanto mais dura ela é, tá? Ela apresenta uma maior quantidade de óleo vegetal em que foi adicionado hidrogênio, ou seja, óleo vegetal hidrogenado. Beleza? Só por curiosidade. E, como eu disse para você, né, o excesso de ácidos graxos, excesso de colesterol, excesso de lipídios, pode provocar uma placa de gordura no vaso sanguíneo, que a gente chama de ateroma. E essa ateroma vai gerar a doença que nós conhecemos como aterosclerose. Você pode ver que nós temos um vaso sanguíneo aqui, ó, e essas duas placas de ateroma estão obstruindo o vaso sanguíneo, o que dificulta, né, a circulação de sangue, podendo gerar até mesmo problema cardíaco, até um infarto do músculo cardíaco, lembra? O infarto do miocárdio. Muito bem, gente. Outro grupo de lipídios que existe são os cerídeos. Só que olha lá, ó, os cerídeos ele apresenta dois ácidos graxos, também ligado a álcool. Porém, agora o álcool não é glicerol. Porque se o álcool fosse glicerol, ele chamaria-se, lembra? Glicerídeo. Bom, vamos lá. Cerídeos são as ceras. E nós conhecemos ceras, não conhecemos, pessoal? São altamente insolúveis em água. As abelhas produzem cera para fabricar suas colmeias, o nosso aparelho auditivo produz cera para poder proteger o nosso canal auditivo, por exemplo, contra micro-organismos, contra eventos partículas que poderiam causar danos ao nosso sistema auditivo. Desculpa. Então, galera, olha lá. Ceras altamente insolúveis. Encontramos em colmeia de abelha, cera de ouvido, encontramos inclusive aquela camada transparente em cima das folhas, estão lembrados? Que nós chamamos de cutícula, que é para impermeabilizar a folha. Ela é rica em cerídeo, do tipo suberina. Suberina não, desculpa. Conhecido como cerídeo. O nome dela é cutícula. E aí, galera, ó, chegamos aqui nos esteroides. Esse sim é muito importante, como os outros também são, é claro, mas esse aqui, ela merece aí uma atenção especial. Os esteroides são compostos lipídicos formados pelo conjunto de 4 anéis carbônicos. E o principal esteroide, o mais conhecido de todos, olha quem que é, ó, é o famoso colesterol. O colesterol é matéria-prima para fabricação de testosterona, hormônio sexual masculino, progesterona, hormônio sexual feminino. O colesterol ele é também um constituinte, né, matéria-prima para se formar sais biliares, a famosa bile produzida pelo fígado, e até mesmo vitamina D. Falando em colesterol, olha lá, temos que tomar cuidado aqui, gente, né, com os famosos LDL. Estão lembrados do LDL? No sangue humano, o colesterol ele pode ser transportado por essas lipoproteínas, tá? Conhecidas como LDL. Né? Lipoproteína, para quem não lembra, são proteínas ligadas a lipídios. Então, nós temos dois tipos de lipoproteína. A LDL, olha lá, e o HDL. O LDL é uma lipoproteína ruim, ou seja, uma lipoproteína de baixa densidade. Olha lá, low density lipoprotein. É uma lipoproteína de baixa densidade. E o HDL é o high density lipoproteína. É uma lipoproteína de alta densidade. Esse é o colesterol bom. Gente, qual que é a diferença? O ruim, ele tem a finalidade de transportar colesterol. Aí é que está o detalhe. O excesso de LDL, ele pode transportar colesterol e esse colesterol em excesso pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos,
gerando a chamada aterosclerose. Esse é o problema, né, da LDL em excesso. Ela é boa porque transporta colesterol, mas ela se torna ruim quando ela está em excesso. Já o HDL não. O HDL ele transporta o colesterol em excesso, tá? Para onde? Para o fígado. E esse excesso de colesterol ele forma quem? Aquele líquido esverdeado produzido pelo fígado, conhecido como bile, que atua na emulsificação de gorduras, tá? Faz com que os lipídios que nós ingerimos possam ser diluídos na água, né? Devido à emulsificação, a bile vai fazer isso aí, para que a gente possa absorver. Então vamos com calma. A LDL ela é ruim em excesso, porque ela pode levar colesterol que pode se acumular nas paredes dos vasos, podendo gerar até um infarto do miocárdio, por exemplo. O HDL ele é bom desde que não esteja em excesso, é claro. O que o HDL faz? Ele transporta colesterol para o fígado. Então, o excesso de colesterol que porventura nós possamos vir a ter na corrente sanguínea é levado até o fígado, correto? E ajuda na formação da bile. Bom, gente, o outro tipo de lipídio é chamado de fosfolipídio. Fosfolipídio ele é constituinte da membrana plasmática. Olha lá. A membrana plasmática, como todos nós sabemos, é um envoltório, né, que protege a célula. Todas as células apresentam membrana plasmática. Todas, desde as bactérias, protozoários, algas, fungos, vegetais, animais. Todos apresentamos membrana plasmática nas células. E a membrana plasmática, olha aqui, ó, ela tem fosfato e ela tem lipídio. Olha essa caldinha aqui, ó, né? Lipídios. Fosfato, lipídio. Isso é fosfolipídio. Então, o fosfolipídio é um constituinte da membrana plasmática das células. Legal? Esse é o quarto tipo de lipídio. E o último são os carotenoides. Os carotenoides, gente, famosos carotenos, são lipídios que podem ter as cores vermelhas, né? São pigmentos, amarelos ou laranjas. Encontrado em tomate, tá lembrado? Na própria laranja, na própria cenoura, tá? E outra, são altamente insolúveis em água. Mas dá para dissolver em álcool e dá para dissolver em solventes orgânicos, lembra? Éter, cloroformo. Agora o detalhe, o carotenoide, para quem não lembra, ele é precursor da vitamina A. Ele é matéria-prima para a formação de vitamina A. E nós lembramos que vitamina A é extremamente importante para a nossa visão, tá? Para evitar, por exemplo, cegueira noturna. Beleza, gente? Então vamos lá. Quais são os tipos de lipídios que nós vemos aqui hoje? Os glicerídeos, os cerídeos, vimos aqui os esteroides, vimos aí os fosfolipídios e fechamos com os carotenoides. Beleza? Bom, como é de praxe, vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Para a gente poder dar uma treinada. Gente, primeira questão, caiu na UFPR, olha lá. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP, adenosina trifosfato, são os carboidratos. É verdade. Glicose, sacarose. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídios pode durar um mês. Faz sentido, já vou explicar por quê. O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o de carboidratos, pelo fato dos primeiros, ou seja, os lipídios, terem a característica de serem... Gente, vamos lembrar? O carboidrato é polar. Se ele é polar, ele tem carga elétrica. Se ele tem carga elétrica, ele consegue ser diluído em água. Já o lipídio é apolar, então ele não se dilui na água. Resumindo, se o carboidrato é dissolvido na água, a gente perde o carboidrato mais rápido. A gente perde urinando, né? A gente perde o carboidrato cuspindo, chorando, defecando, urinando, transpirando. Agora, o lipídio, como ele não dissolve na água, a gente não perde ele com facilidade. Na verdade, os lipídios ficam armazenados, não é isso? Por isso que o lipídio dura mais tempo. Então, olha lá, o armazenamento de lipídio é vantajoso. Claro que é vantajoso. Aí a pergunta, porque os lipídios têm a característica de serem o quê? De serem majoritariamente hidrofóbicos. O que é isso, hidrofóbicos? Hidroágua, fobia, aversão. Resumindo, os lipídios têm aversão à água. Resumindo, eles não se dissolvem na água. Se o lipídio não se dissolve na água, consequentemente, ele fica mais tempo no nosso corpo. Beleza? Resposta certa, letra D. E a última questão de hoje, olha lá, caiu uma questão, né, parecida com questões que caem no Enem. Essa é muito fácil. Se uma pessoa come mais do que precisa, o excesso é armazenado na forma de gordura, lipídio. Dependendo de problemas glandulares, predisposição genética, hereditária, fatores emocionais, pouca atividade física ou hábitos alimentares errados, incorretos. Este acúmulo de gordura
evolui para uma enfermidade, para uma doença, que aumenta os riscos de ataques cardíacos. Beleza. De hipertenso, olha lá, ó, aumenta a pressão sanguínea e arteriosclerose, lembra? Placa de gordura nos vasos sanguíneos. Trata-se de, bom gente, acumular gordura, né? É anoxia? Não, né? Anoxia é carência de oxigênio. A resposta é a letra B. Olha que questão fácil. Obesidade. Diabetes é excesso de açúcar na corrente sanguínea. Anorexia e bulimia são duas doenças que podem levar, né, ao emagrecimento exagerado, podem levar até a morte. É o contrário, né, da obesidade. Então, pessoal, a resposta certa é a letra B. Tranquilo, galera? Isso aí, galerinha. Fechamos então mais uma aula. Legal? Lipídios. Então a gente se encontra aí com certeza na nossa próxima aula. Grande abraço a todo mundo. Tchau!